Olá, amigos, tem nenhum começando. Bom dia para você. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Está preso o acusado de matar um gerente comercial em Vitória. Esse crime aconteceu há um mês. Vídeos do suspeito entrando e saindo da casa da vítima foram divulgados agora e a polícia conseguiu prendê-lo. Olha, a Suzy Faria tem a apuração e traz pra gente todos os detalhes. Ô Suzy, como é que foi a prisão do acusado? Bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna e também aos amigos do TN. Essa prisão do assassino do gerente de logística, Fábio Carvalho Oliveira, de 40 anos de idade, aconteceu ontem à tarde no bairro de Jardim da Penha. Policiais militares que estavam ali na redondeza fazendo patrulhamento reconheceram um indivíduo que estava junto com lavadores de carro, próximos de um supermercado na pracinha de Jardim da Penha. Os policiais militares, então, foram questioná-lo, perguntar algumas coisas. O homem negou tudo, mas quando eles apresentaram o vídeo que foi exibido na reportagem e divulgado também pelos delegados Marcelo Cavalcante e José Lopes Pereira, ele então abaixou a cabeça e assumiu a culpa. Esse homem se chama Alexandre Gomes Serafim, de 45 anos de idade. Ele já foi detido, trazido aqui para a DHPP, autuado e encaminhado ao presídio. Contra ele havia um mandado de prisão expedido. Ele cometeu esse crime numa tarde de sexta-feira, do dia 6 de agosto deste ano. Só que o corpo de Fábio só foi encontrado 3 dias depois, na segunda-feira, quando uma pessoa, uma vizinha, deu falta dele. Ao chegar no local, viu que a chave da casa de Fábio estava jogada próximo da porta. Achou aquele estranho, fotografou aquela cena, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, abriram a porta, encontraram o Fábio morto em cima da cama e ele foi morto com várias tesouradas. No vídeo que foi divulgado pela polícia, o autor, o Alexandre, aparece aí nas imagens chegando, cumprimentando o Fábio, muito cordial, parecia uma pessoa já do convívio social de Fábio. Os dois entram para casa, passa-se 1 hora, Alexandre sai, tranca o portão, vai embora, acaba encontrando até uma pessoa lá na rua quando ele sai e some, desaparece. Dias depois, Fábio é encontrado morto. Por enquanto, a gente ainda não sabe qual teria sido o motivo que levou Alexandre Gomes Serafim a assassinar o gerente de logística nesse dia. Como nós dissemos antes, o Fábio era homossexual assumido, tinha caso com algumas pessoas no bairro e a gente não sabe, então, qual seria esse motivo aí que levou à morte dele. Bruna, George. Ok, Suzy, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você vai trazer uma situação aqui muito grave, uma confusão em família que quase terminou em tragédia. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Olha agora, gente, uma imagem impressionante no trânsito em Vila Velha. O motorista segue pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Taparica, e de repente atinge a moto. No veículo estavam tia e sobrinha que foram arremessadas em meio aos outros carros. Pois é, gente, esse acidente não parou por aí não, tá? Logo depois de atingir a moto com a tia e a sobrinha, o condutor passa pela calçada, tá aí as imagens, atravessa outra pista e bate em cheio no muro. Vamos ver de novo as imagens. O carro está totalmente descontrolado, acaba invadindo a calçada, vai passar por um posto de gasolina que está em obras e aí atinge o poste e o muro. Pois é, o motorista foi socorrido, mas não resistiu. Tia e sobrinha foram encaminhadas para o hospital, mas Andressa Cassoto, de 35 anos, que conduzia a moto, não resistiu e morreu. Vamos ver na reportagem. Repare na movimentação tranquila do trânsito quando, de repente, no alto direito do vídeo, um carro aparece sem controle, atravessa a pista e bate em cheio no muro. Veja novamente, a Saveiro Branca já aparece em cima da calçada, passa pela rodovia do Sol em Vila Velha e só para depois de bater no muro. Essa empresária que estava perto na hora da colisão ouviu o barulho da batida. O pessoal aqui da oficina ao lado já estava ali abrindo a porta para poder prestar primeiros socorros para ele, fazendo massagem. E aí eu já cheguei para ajudar, liguei para o SAMU, que já tinha muita gente perto, liguei para o SAMU para poder pedir socorro. O motorista seguia sentido centro de Vila Velha quando passou mal e perdeu a direção do carro. O veículo passou aqui por dentro deste posto em obras, atravessou aquela avenida e bateu no muro. Mas antes disso, aqui nesta outra avenida, o carro atingiu 2 mulheres em uma moto.
Esse outro vídeo mostra o momento em que o carro atinge a moto e mais 2 veículos. Repare com atenção, as mulheres são lançadas para o alto. A Saveiro segue pelo posto e os outros veículos param na pista. Depois do acidente, a empresária correu para ajudar. O acidente dele foi aqui na Luciano das Neves, porém ele veio da outra pista para a Luciano das Neves. A outra pista era Saturnino Rangel Mauro, onde ele pegou 2 meninas. Eu confesso que eu não cheguei perto delas na hora, né? Mas eu soube que uma ficou bem, mas a outra não tanto, né? E eu fiquei mais do lado de cá ajudando ele porque a polícia logo chegou na outra pista para poder socorrer. 3 ambulâncias chegaram para prestar socorro às vítimas. Os socorristas tentam reanimar o motorista do carro ainda no local. As 3 vítimas foram socorridas para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Na unidade de saúde, familiares do motorista do carro confirmaram que ele teve um mal súbito e morreu. O homem foi identificado como Cleuber Faria. Que acidente, né, gente? O motorista, a gente ouviu aí na reportagem, acabou passando mal e uma das vítimas da moto não resistiu, né? Vamos lá para fora conversar com o repórter Luciano Rosetti, que vai trazer mais informações para a gente sobre esse acidente que aconteceu lá em Vila Velha. Acho que o Luciano não está ouvindo a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui com o jornal, daqui a pouquinho a gente tenta retornar o contato com o Luciano. Luciano está aí, sim. Cadê o Luciano? Vamos falar com ele para ele trazer mais informações sobre o acidente. Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde, amiga Bruno. Estou ouvindo vocês em alto e bom som, estou ouvindo todo mundo. Boa tarde para todos aí. Realmente, né, que tragédia que aconteceu aqui em Vila Velha na noite de ontem. Realmente um acidente muito grave. O motorista, como a reportagem falou, acabou não resistindo aos ferimentos, foi socorrido, mas acabou não resistindo e morreu. A condutora da motocicleta também, a Andressa Cassoto, de 35 anos, também não resistiu aos graves ferimentos e acabou falecendo. Ela levava a sobrinha dela na garupa, que continua em observação no hospital. Familiares da Andressa disseram que o corpo dela vai ser sepultado em Fundão. Então o enterro dela vai acontecer no município de Fundão, segundo informações dos familiares dela, né? Eu também tentei entrar em contato com os familiares do motorista, mas eu não consegui. Liguei para eles algumas vezes, mas o telefone dava fora de área de cobertura, não consegui entrar em contato com eles. Mas uma coisa que nós também não sabemos a respeito do motorista é que tipo de doença ele tinha, ou então o que fez com que ele passasse mal ao volante, se ele tomava algum medicamento controlado ou não. Essas informações nós também não temos, né? Tentamos apurar com a família, mas acabamos não conseguindo. Mas um dado interessante do Conselho da Confederação Nacional de Transporte é que analgésicos, antidepressivos, antialérgicos, relaxantes musculares, todos esses medicamentos podem comprometer a capacidade de dirigir ou então de conduzir qualquer tipo de veículo. Então, a Confederação Nacional de Transporte faz esse alerta. Alguns medicamentos podem comprometer negativamente, é claro, a capacidade do condutor de conduzir o veículo, seja ele de grande ou pequeno porte, né, como uma moto, por exemplo. Repito, nós não sabemos que tipo de problema esse motorista tinha, se ele tinha alguma doença, se ele tomava algum medicamento, enfim, nós não sabemos. Mas vale todo o alerta, né, para todos nós que estamos aí no trânsito todos os dias, né, Bruna e Jorge? certeza, Luciano. Desde ontem a gente vem falando de muitos acidentes que estão acontecendo aqui na Grande Vitória. E agora a gente vai falar de outros, só que no sul do estado, tá? Obrigada, Luciano, pelas informações. Uma mulher morreu, gente. 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-262, esse que aconteceu em Conceição do Castelo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 4 da manhã, houve um acidente com uma carreta e parte do eixo ficou no local. Momentos depois, um Honda Civic com 4 ocupantes colidiu no eixo dessa carreta que tinha ficado na pista. Uma mulher morreu no local e outros 3 ocupantes ficaram feridos. Hoje pela manhã teve outro acidente grave. As fotos que a gente estava vendo eram desse acidente que eu vou falar agora, tá, gente? O motorista ficou preso às ferragens, está aí, após a carreta tombar na BR-101 em Anchieta. O caminhão estava carregado de verduras e a carga ficou espalhada às margens da rodovia. O motorista foi socorrido em estado grave. Pois é, acidentes aí no trânsito. Nós vamos falar também agora de trânsito, mas de um feriado marcado por manifestações. A Vanessa Calmon está ao vivo na BR-101 em Viana, onde caminhoneiros se concentram. Vanessa, boa tarde para você. Como é que está a movimentação aí?
Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu estou aqui na BR-101, em Viana, na altura do quilômetro 305, aonde caminhoneiros, então, fazem uma manifestação nesse dia 7 de setembro em prol do governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Aqui a gente vai mostrar agora para vocês como é que está a concentração desses manifestantes. Os caminhoneiros deixaram os caminhões às margens da rodovia e se concentram aqui nessa área onde tem um posto de gasolina que está desativado. Esse protesto começou às 7 horas da manhã. O nosso cinegrafista aqui, Francisco Abreu, está mostrando para vocês agora os caminhões parados aqui nesta área, mas tem muito caminhão parado também do outro lado da pista aqui no acostamento da BR-101 para quem vai no sentido Rio de Janeiro. São cerca de 100 caminhões, pelo que a gente apurou até agora, são as primeiras informações, e os caminhoneiros então estão concentrados aqui. Agora, uma outra informação, gente, é que muitos caminhoneiros pararam aqui porque de fato quiseram aderir ao movimento, mas alguns não. Alguns, segundo eles, foram obrigados a parar aqui neste local. Inclusive, caminhoneiros que vieram do Rio de Janeiro estavam passando aqui pelo Espírito Santo, e um caminhoneiro também que falou com a gente que veio do Chile, tinha uma carga para entregar na rodovia do Contorno às 10 da manhã e não conseguiu passar até agora, então ele foi parado aqui e ficou concentrado aqui nesta área onde eles fazem a manifestação. São manifestantes que estão com bandeiras do Brasil, com camisas verde e amarelo, então manifestando nesse dia 7 de setembro. Agora há pouco eles até distribuíram almoço, para os manifestantes que estão aqui no local e disseram que ainda não tem hora para esse protesto acabar. Quem acompanha o protesto aqui é a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar desde cedo. Jorge, Bruna. Ô Vanessa, e como é que está sendo esse acompanhamento aí das polícias, não é? Você disse que alguns manifestantes chegaram a tentar impedir que alguns caminhoneiros que queriam continuar a viagem, continuassem essa viagem. Como é que está sendo a atuação da polícia aí nesse momento? Olha, por enquanto a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar apenas observam a manifestação. Disseram que trata-se de uma manifestação pacífica, Até então os manifestantes não agiram com violência. A gente está vendo aí agora a viatura da PRF com os militares. Por enquanto, eles não agiram com violência, então a polícia não agiu, de uma certa forma. Por enquanto, então, eles estão apenas observando. Mas a informação que a gente tem é essa, de que alguns caminhoneiros foram obrigados a parar aqui. E essa manifestação, gente, que acontece aqui na BR-101, está acontecendo em pelo menos outros 4 pontos do Espírito Santo, um deles em Cachoeiro de Itapemirim. Informações preliminares que a gente tem é de que um caminhão, inclusive, teria sido apedrejado, lá em Cachoeiro de Itapemirim durante as manifestações. Mas aqui, por enquanto, a única informação que chegou para a gente é que alguns caminhoneiros teriam sido obrigados a parar. Mas ainda não aconteceu nenhum ato de violência, viu, Jorge e Bruna? Vanessa, pelo que eu estou vendo aí nas imagens que a gente estava vendo anteriormente, o trânsito está aparentemente sem nenhuma retenção no sentido Vitória, Nos dois sentidos, na verdade, Exatamente. Trânsito segue tranquilo aqui para quem vai de Viana no sentido Vitória e também para quem segue no sentido Rio de Janeiro aqui pela BR-101. Os manifestantes não impediram o trânsito, eles apenas pedem de fato, quando passa um caminhoneiro por aqui, eles sinalizam que seria para parar e aderir à manifestação. Mas em relação ao trânsito, o trânsito está bem tranquilo, é o que a gente pode mostrar aqui na região. Só uma informação adicional para quem vai passar por aqui, enfim, a gente está mais ou menos a cerca de uns 50 metros do posto da Polícia Rodoviária Federal. Então agora você que está em casa consegue aí se localizar onde eu estou. Valeu, Vanessa. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com novos detalhes para a gente. Gente, agora 12:08, vamos voltar a falar com a Suzy Faria. Ela vai explicar para a gente uma confusão em família que quase terminou em tragédia, Uma fofoca motivou uma briga danada e todo mundo foi parar na delegacia, minha amiga. Que história é essa? Pois é, Bruninha, é uma história complicada. Vocês vão conhecer uma senhorinha de 56 anos, uma vovozinha, franzina, pequena, que você tem logo que ver vontade de levar para casa e cuidar. Mas não se engane, viu? Porque essa senhorinha é uma espoleta, é brava pra caramba. Quem fala isso são os próprios vizinhos dela. E foi ela que ontem, ao brigar com o marido, acabou esfaqueando ele e a filha. Mas que história é essa? Nós vamos conhecer agora. Acompanhe aí a reportagem. Toda a confusão aconteceu quando a mãe de 56 anos descobriu por fofoca que a filha de 31 estava se relacionando com um padrasto de 65. A conversa chegou aos ouvidos dela
por meio de 2 adolescentes. A mãe chegou a questionar a filha sobre o que estava acontecendo, se aqueles 2 adolescentes estavam falando a verdade. A mulher disse para a mãe que ela e o padrasto estavam aqui, dentro desse terreno, usando drogas, mas não convenceu a mãe. Ele disse que ele estava transando com a minha menina aqui no mato. Minha menina pegou e falou que disse que não, que eles 2 estavam fumando droga naquele buraquinho ali. A mãe relata que o marido partiu para a briga. Nos braços, os hematomas decorrentes das pancadas que levou do companheiro. A dona de casa disse ainda que reagiu e, ao tentar esfaquear o marido, a filha entrou na frente e foi atingida. Ele veio e me agrediu com pau. E aí eu já estava desesperada mesmo, aí eu fui para cima dele. Aí ela pegou, entrou no meio, eu dei uma pranchada nela e dei outra nele. De acordo com a polícia, todos os envolvidos tinham ingerido bebida alcoólica e estavam irados por isso. A filha foi socorrida ao pronto atendimento da Glória e hoje já estava de volta a casa. Tinha vários hematomas pelo corpo. Falando com dificuldade, negou que tivesse qualquer relacionamento com o padrasto. A senhora vai continuar morando com a sua mãe? Não, eu quero pegar minha filha dela, porque ela me espanca, minha filha também. E foi justamente a garota que ontem, mais uma vez, foi pedir socorro aos vizinhos. A meninazinha sempre está aqui pedindo socorro, ajuda. Quer dizer que a mulher dele é brava mesmo? A mulher, brava. Pega o facão e parte para cima mesmo, não vai? O velho todo marcado, ele fala que não quer tocar nela, não sei se ele toca nela, porque ele também bebe também, né? A menina vem desesperada, a gente fica até com medo da menina atravessando a rua aqui, toda hora pedindo para ir lá. Esse dia eu vi a menina chegar aqui marcada, né? Toda marcada, e ela falou que foi a avó dela que tinha batido com uma mangueira. Todos bebem, né? Isso, a criança fica naquele, imagina, uma criança naquele meio, naquele momento que ela vive ali, muito triste a situação da criança. Pois é, George e Bruna, essa situação da família é bem complicada, porque de acordo até com outros vizinhos que nós conversamos lá na rua, eles vivem em pé de guerra. E não foi uma nem 2 vezes que essa senhorinha mirradinha aí teria agredido o companheiro com facão, faca ou a paulada. Eles já estão juntos há cerca de 14 anos e é um relacionamento sempre marcado com esse tipo de violência. No meio disso tudo está essa filha de 31 anos que é viciada em drogas e a filha dela, de aproximadamente 10 anos de idade, que convive com esse tipo de situação dentro de casa e que, de acordo com os vizinhos, toda vez que tem uma briga, atravessa aquela pista perigosa para ir pedir socorro. Ela, inclusive, no fato que teve ontem à noite, foi ficar com uma vizinha que mora num bairro distante e seria entregue à família hoje. É uma família que exige muita atenção e cuidados, porque se pelo andar da carruagem continuar desse jeito, meu amigo, logo, logo nós teremos uma tragédia ali. Porque, de acordo com os moradores, o marido dessa senhora, de 65 anos de idade, tem o corpo todo marcado pela violência. E não é só ela que bate, não. Ele também. Então, é uma situação aí que vocês já viram bastante delicada, principalmente em um lar desse, para uma criança de 10 anos conviver. Imagina como não vai ser o futuro dessa menina. George, Bruna. Triste demais, né? Mais uma vez a gente mostrando violência em família. Ontem também tiveram casos. Ô, Suzy, daqui a pouquinho você volta com a gente com mais informações sobre outro assunto muito grave também, tá, gente? A violência sexual, o abuso sexual contra menores. Obrigada, tá, Suzy? Até daqui a pouquinho. Olha, um rapaz foi preso logo depois de assaltar 2 adolescentes na Glória, em Vila Velha. Ele foi pego pouco tempo depois pela Polícia Militar com uma arma falsa, que é bem parecida com as que os PMs usam no dia a dia. Moradores do bairro Glória, em Vila Velha, têm reclamado da falta de segurança do local. Na noite desta segunda-feira, mais um assalto foi registrado na região. Esta moradora, que não quis se identificar, vive no bairro há 30 anos e destaca que para andar pelas ruas é preciso estar atento. Pode ser qualquer hora do dia, estão roubando. Se vê um relógio, alguma coisa, telefone então nem pensar, porque isso passa roubando mesmo. Foi exatamente aqui neste ponto, por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira, que o assalto aconteceu. As vítimas eram 2 adolescentes que transitavam aqui no local. Eles foram surpreendidos por um assaltante que ordenou que eles passassem tudo o que tinha.
O morador que passava no local no exato momento do assalto foi quem acionou a polícia, que começou a fazer uma busca pela região e conseguiu deter o suspeito em uma rua próximo ao local. Rodrigo Vieira Silva, de 20 anos, foi abordado pelos militares na rua Maria Niero da Silva. Com ele, foram encontrados 2 aparelhos celulares e uma réplica de pistola .40. E ele estava armado com esse simulacro aqui, ó. Que é a arma semelhante a uma pistola PT-100 da Polícia Militar. Então a gente orienta as pessoas para não reagir, né? Porque você não sabe o que esperar. A princípio parece uma arma de verdade, né? Então você não tem que pagar para ver. Durante a abordagem, ele confessou que havia acabado de assaltar 2 menores no bairro. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha. O rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Olha, a Kessia Neto fala também sobre violência contra a mulher. Ela está ao vivo, vamos chamar ela, porque tem 2 ocorrências que envolvem uma jovem e outra uma idosa. É isso, Kessia. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, você, amigo do TN. Pois é isso mesmo. Infelizmente, mais casos de violência contra a mulher aconteceram aqui na Grande Vitória. E motivados pelo mesmo motivo, o álcool. Eu preparei uma matéria na manhã de hoje, vamos acompanhar. De ontem para hoje, aqui na Grande Vitória, vários casos foram registrados. 2 deles têm a mesma característica. Tudo começou a partir do momento em que os agressores ingeriram bebidas alcoólicas. O caso foi registrado aqui no bairro Maria Ortiz, em Vitória. A confusão começou neste beco e terminou aqui do lado de fora. De acordo com os vizinhos, este homem é tranquilo e solícito. Eles acreditam que toda esta confusão tenha sido causada pela ingestão de bebidas alcoólicas. Mas esse não foi o único caso. E em Cariacica, mais um caso de agressão contra a mulher foi registrado. Dessa vez, no bairro Graúna. Na ocasião, uma mulher de 66 anos foi agredida pelo ex-companheiro de 49 anos. O motivo é que ele não aceita o fim do relacionamento. As ocorrências foram trazidas aqui para o plantão especializado da mulher em Vitória. Muito bem, vocês acompanharam aí o VT que eu preparei na manhã de hoje. E o curioso, como eu disse anteriormente, é que os 2 casos foram cometidos aí pela ingestão, em função da ingestão da bebida alcoólica, né? O que contribuiu para que esses agressores pudessem bancar de valentões. No primeiro caso, lá em Maria Ortiz, aconteceu o seguinte: esse senhor, eu conversei com alguns moradores ali da região e eles relataram que esse senhor é um pedreiro e que ele é muito prestativo. Ele atende muito bem os vizinhos, que os vizinhos sempre que precisam, ele está ali pronto para ajudar. Os vizinhos relataram o seguinte: o único problema dele é com o álcool, que sempre que ele bebe, ele costuma ficar alterado. Neste caso de Cariacica, como eu disse na matéria, esse casal estava separado há cerca de 5 anos. Porém, eles vivem na mesma residência, estando separados. Ontem, esse cidadão chegou em casa ali, né, no termo que a gente conhece, mamado, e resolveu partir para cima da ex-companheira, porque ele simplesmente não aceita o fim do relacionamento. São situações complicadas, né, George? Bruna, volto com vocês. Com certeza, Kessia, realmente é preciso que a polícia investigue isso com muito rigor e também haja consciência das pessoas, né, Bruna? Com certeza. Obrigado, Kessia, pela participação. Ô, gente, você quer saber como é que está o trânsito em Vila Velha, ali na região da Terceira Ponte? As informações agora com o nosso repórter Luciano Rosetti, que já está aqui com a gente. Luciano, estou vendo uma manifestação aí, uma movimentação atrás de você, né? Bem-vindo de volta. Exatamente, amiga Bruna, vou mostrar para vocês aqui, ó, que já começou aqui a concentração das pessoas, né, para as manifestações de 7 de setembro. Já tem muita gente pedindo para o meu amigo Bruno fechar a imagem lá, ó, aqui nós estamos entre 2 postos de combustíveis e tem muita gente mesmo aqui. A concentração foi marcada para esse local, para esse horário mesmo, né, a partir de meio-dia, e daqui a pouquinho eles vão começar aqui a passeata, né, as manifestações
referentes ao dia 7 de setembro. Tem gente chegando aqui de moto, muita gente a pé também chegando, famílias inteiras, todo mundo vestido de verde e amarelo, muita gente com as bandeiras do Brasil, né? Todo mundo aí com a bandeira do Brasil representando. A gente vê aqui a Polícia Militar, que chegou aqui também agora há pouco num ônibus dele, né? Eles acabaram de chegar aqui. Tem apoio da Guarda Municipal. Tá uma manifestação assim bem controlada, bem tranquila. Muita gente chegando, a gente observa muitas famílias também, ó, crianças chegando, todo mundo com a bandeira do Brasil, né, chegando para as manifestações do dia 7 de setembro. O trânsito, a gente estava ouvindo até umas buzinas aqui em apoio, né? Pedi para meu amigo mostrar o trânsito também. O trânsito para a terceira ponte está bem tranquilo nesse horário. Pedi para o Bruno mostrar aqui, ó, mais uma vez. Como a manifestação não começou ainda, está apenas aqui na concentração, né? O trânsito está fluindo bem tranquilo na terceira ponte, sentido, nos dois sentidos, na verdade, né? Vitória-Vila Velha, Vila Velha-Vitória. Então a gente está acompanhando aqui toda a movimentação, concentração das pessoas, carros que estão chegando, estão conseguindo passar, né? A galera que está deixando, né, passar à vontade, tem que esperar um pouquinho, claro, porque tem muita gente, tem questão de segurança, mas todo veículo que chega, a gente está vendo aqui, ó, motos, um carro tentando passar, devagarinho, vai passando e vai fluindo. Esse aqui, né, Bruna e Jorge, é apenas o início das manifestações programadas para esse feriadão de 7 de setembro. Volto com vocês. Ô, Luciano, por enquanto a gente está vendo que está tudo tranquilo no trânsito, né? Mas você sabe a previsão que os manifestantes vão subir aí a terceira ponte? Que horas? Olha, a concentração, Bruna, estava marcada para agora, meio-dia, já começou, né? Já passamos de meio-dia, né? A tarde já está entrando aqui, ó, pedi para o Bruno mostrar mais uma vez. Não tem horário certo do pessoal subir para a terceira ponte, não. Né? Ainda não tem o horário fechado certinho, por quê? Porque já são, né, meio-dia e 20, o pessoal está chegando ainda, mas a previsão é que essa tarde aí seja uma tarde de manifestações em relação ao dia 7 de setembro, né? Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. Qualquer novidade, você pode acionar a gente. Obrigado. Gente, a Corregedoria da PM abriu um inquérito para investigar a conduta do policial militar que se envolveu em uma confusão em um posto de combustível em Vitória. O policial exige que o frentista Thaís Imagens e outro homem fiquem com as mãos na parede. Essa abordagem aconteceu na semana passada em um posto que fica em Jardim Camburi. O militar estaria bebendo com amigos no local. Ele e o frentista foram levados para a delegacia. Uma pequena quantidade de drogas foi entregue. O policial afirmou que seria do frentista, que acabou autuado por posse de entorpecentes. O jovem não tinha passagens pela polícia. E teve a perna amputada a fiscal que foi atropelada por um ônibus do Transcol no terminal de Laranjeiras, na Serra. Márcia Helena de Jesus, de 51 anos, está internada na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Apesar da amputação, o estado de saúde dela é considerado estável e ela está respondendo bem aos tratamentos. Márcia ajudava um motorista a manobrar quando foi atropelada por outro ônibus que fazia uma manobra para sair de ré. O GV Bus afirmou que está prestando assistência à funcionária e também dando apoio psicológico ao motorista envolvido. Agora, meio-dia 23, as notícias não param. Vamos voltar a falar com a Suzy, que está de volta com o nosso giro policial. Suzy, é com você. Pois é, Bruna, nós vamos começar falando sobre a violência contra crianças. Uma que aconteceu no sul do estado, em Cachoeiro, outra aqui na Grande Vitória. Você já ouviu quando era pequena que sua mãe, sua avó recomendava para nunca aceitar doce de desconhecidos? Pois bem, isso foi o que aconteceu em Cachoeiro, quando um homem ofereceu uma caixa de bombom para uma criança de 8 anos de idade que estava brincando na rua. A criança seguiu o homem até o local onde ela pegaria esse presente. Foi o final da rua. Ela tentou voltar quando começou a ficar com medo daquele senhor desconhecido, mas ele a agarrou pelo braço e a levou para o matagal. A criança não parava de gritar. Uma agente penitenciária que estava ali perto viu a cena e correu para ajudar a menina. Foi aí que ela conseguiu entrar em luta corporal com o homem e tirar esse estuprador de cima da garota que já estava com o vestido levantado.
Os gritos e a briga acabaram atraindo a atenção de outras pessoas e esse homem de 63 anos de idade foi preso. Um detalhe, viu? Ele já tinha sido preso, detido alguns anos atrás, em 2017, também pelo mesmo motivo, tentativa de estupro. Agora a gente espera que ele continue na cadeia. E aqui, na Grande Vitória, em Cariacica, um outro caso bem parecido também. Só que envolvendo 3 pessoas, uma vítima de 13 anos de idade, uma menina, o estuprador e o agenciador. O que é isso? Um homem que era vizinho dessa menina de 13 anos emprestava a casa dele para esse tipo de encontro. A menina conseguiu fugir, contou para os pais o que estava acontecendo e os 2 homens foram detidos. Um deles, esse que emprestava a casa, chegou a ir até a delegacia na qualidade de testemunha. Mas quando a polícia ouviu o homem, descobriu que, na verdade, ele fazia parte disso daí e alugava a casa dele com essa finalidade. Apesar de, em depoimento, ele dizer que não fazia isso e desconhecia qualquer coisa que acontecia ali naquele local. Agora, George e Bruna, as notícias não param por aí. Temos também a informação de 2 tentativas de homicídio que aconteceram esta noite em Cariacica. No bairro Castelo Branco, um jovem de 23 anos sai para participar de uma festa clandestina na rua após a meia-noite. Fala para a mãe que ia ali no baile, mas não ia demorar. Minutos depois, o que não demorou foi a informação que chegou para a mãe de que ele havia sido baleado nessa festa e socorrido até o hospital. A gente não tem informação sobre a condição de saúde dele. Um outro fato aconteceu dessa vez lá em Jardim América, perto do terminal ali de Jardim América, em que 2 homens estavam na rua e um deles contou para a polícia que aguardava para fazer um trabalho, que ele é chapeiro, era 4h30 da manhã, 3h30, 4h30. Ele esperava para fazer o trabalho dele quando 2 homens em uma moto passaram, atiraram contra os 2 e um único tiro acertou a perna dele. O homem foi socorrido, mas não corre risco de vida. É bom lembrar que nesse caso dessa tentativa de estupro lá em Cachoeiro, vale o ditado popular, aquela recomendação antiga dos nossos avós. Quando um estranho te oferecer doce, corre, volta para casa, não aceita. George, Bruna. Isso aí, Suzy, ótimo conselho, obrigado pela sua participação. O 7 de setembro no Espírito Santo, mais uma vez não teve desfile por causa da pandemia, mas uma solenidade no 38º Batalhão do Exército. Muita gente também aproveitou o feriado para passear com a família, descansar um pouquinho também, que é bom, né? Vamos ver na reportagem de Vanessa Calmon. O sol deu as caras no feriadão e muita gente aproveitou o dia de folga para curtir. No Parque da Prainha, em Vila Velha, teve pula-pula e brinquedos para a criançada. A Luciana veio com a família, tomando todos os cuidados. Sim. Aproveitamos hoje o dia de folga. E a alguns metros do parque, dentro do 38º Batalhão de Infantaria, acontecia o evento que marca o Dia da Independência do Brasil. Sem o tradicional desfile de 7 de setembro e sem público por conta da pandemia, o evento aconteceu em um formato diferente. Ao som da banda do Exército, militares do Notaer e do Corpo de Bombeiros se apresentaram primeiro. O helicóptero trouxe um militar do Corpo de Bombeiros que desceu em um bote na prainha. Em seguida, o militar veio pela água e nas dependências do batalhão fez uma homenagem aos profissionais da saúde. Na sequência, a pira da independência foi acesa pelo governador do estado. E depois, as bandeiras de Vila Velha, do Espírito Santo e do Brasil foram hasteadas. Por fim, as 4 aeronaves do Notaer saíram com as bandeiras e sobrevoaram a Grande Vitória. É o segundo 7 de setembro que a gente faz assim, mais controlado, mais rápido, para a gente seguir aí os protocolos sanitários. Mas sempre fazemos, porque é importante que o 7 de setembro seja sempre lembrado pelo Dia da Independência, por aquilo que a gente conquistou, por aquilo que a gente tem que conquistar ainda. Acho que todos nós temos uma tarefa para que a gente tenha um país mais justo, mais oportunidade, com cultura de paz. O Dia da Independência é sempre marcado por manifestações em todo o país. Aqui no Espírito Santo, esse ano, diante do delicado cenário político, protestos a favor e contra o presidente da República estão previstos para a tarde. O secretário de Segurança do Estado
falou que acompanha as manifestações. Olha, nós estamos com o nosso centro integrado de comando e controle, que congrega profissionais, representantes de todas as instituições de segurança pública em nível municipal, estadual e federal. Estaremos, junto com a inteligência, junto com 181, com 190, monitorando todas as informações que nos chegam. O principal é permitir que as pessoas se manifestem de forma democrática, ordeira, e nesse sentido é que nós pedimos que não haja nenhum contratempo de encontros de grupos rivais com pensamentos diferentes e principalmente que não haja depredação de patrimônio privado, né, e público, mas principalmente privado, porque o comerciante já vem sofrendo com a questão da economia mundial e não é justo também passar por esse momento. Mas tudo indica que seja uma manifestação pacífica, democrática, onde as pessoas têm o direito de manifestar os seus pensamentos políticos, os seus pensamentos sociais. Sobre o funcionamento do comércio e serviços, as agências bancárias estão fechadas hoje. Apenas as áreas de autoatendimento funcionam. Já em relação aos supermercados, eles podem funcionar, porém em horário reduzido, de acordo com cada estabelecimento, assim como os shoppings. Em Vitória, as lojas devem funcionar no período da tarde. Já amanhã, dia normal em todo o estado. É que a Prefeitura da capital antecipou o feriado de Nossa Senhora da Vitória, que aconteceria no dia 8 de setembro, para o dia 1º de abril. Importante ressaltar que as imagens de protesto que a gente mostrou nessa reportagem são do ano passado. Nesse momento, a terceira ponte está livre, os manifestantes estão se concentrando para começar a manifestação. E a expectativa para o ano que vem é de um 7 de setembro com um desfile tradicional. E o governador Renato Casagrande também falou sobre as manifestações para o dia de hoje. Vamos ver. Nossa expectativa, que nós trabalhamos e estamos trabalhando, é para que a gente tenha manifestações, né, de paz, né, em paz e sem violência. Temos grupos manifestando agora na parte da manhã, teremos à tarde. Então que todos possam ir às ruas, fazer suas defesas. Isso é parte da democracia, isso só acontece porque a gente vive, né, num país democrático, então é bom que as pessoas possam se manifestar. Mas o que a gente pede efetivamente é que as manifestações sejam pacíficas, ordeiras, que a gente possa levar as nossas mensagens, mas sem nenhuma agressão, sem nenhuma violência. E que a gente possa compreender a importância das instituições públicas brasileiras, né, que a gente possa defender todas as instituições, que nenhum país do mundo conseguiu prosperar se não tiver respeito às suas instituições e essas instituições não dialogarem com a sociedade que estão representando. Bom, vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria, que tem notícia pra gente. Cadê a Suzy? Suzy está ao vivo. Suzy, é com você. Estou aqui, George. Olha só, a última notícia para informar aí os amigos do TN é que ontem à noite também um motorista de aplicativo foi levar um passageiro do Ibis até o Ataíde e no meio do caminho sofreu uma tentativa de latrocínio. Ele teria tido o carro roubado e ainda levou um tiro que pegou na mão dele, quebrando o dedo. Ele contou para a polícia que no meio do caminho, ainda na Avenida Carlos Lindenberg, ele foi rendido. Teve uma arma apontada para a cabeça e o assalto anunciado. Tentou correr, acabou que o ladrão disparou. Ele conseguiu fugir mesmo com o dedo machucado, mas o carro dele foi levado pelo ladrão. Então, por enquanto, ainda não se sabe se o veículo desse motorista de aplicativo foi encontrado. Ele foi procurar ajuda no PA da Glória e passa bem, já estando em casa. George e Bruna. Certo, quanta violência, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Hoje a gente teve passeata do Grito dos Excluídos no centro de Vitória. Com faixas e cartazes, o grupo se concentrou na Praça Getúlio Vargas. Os manifestantes usavam máscaras e seguiram em passeata pela Avenida Beira-Mar, com destino à Câmara Municipal. Já no bairro Jesus de Nazaré, também aqui na capital, ocorreu a distribuição de 500 quilos de feijão para a população. A iniciativa foi do Sindipetro, aqui do Espírito Santo. O Grito dos Excluídos faz reivindicações ligadas à população mais vulnerável da sociedade. E já novas informações sobre o trânsito do 7 de setembro, marcado por manifestações. Guarda portuária e empreendedora Desirê, ela abriu um brechó e garantiu mais uma fonte de renda. A gente já volta, um instante só. Tem nenhum de volta agora, 12h35.
Olha, gente, o TN mostrou o protesto de moradores de Viana que reclamam das obras de duplicação da BR-101. 2 bairros acabaram divididos pela rodovia. A gente mostrou essa situação aqui ontem, né, gente? O acesso que facilitaria a passagem de carros e pedestres não foi concluído, o que causa muito transtorno ali para a comunidade. Os moradores dos bairros Jucu e Nova Belém, em Viana, estão pedindo socorro. O motivo? Uma obra que se arrasta desde 2015. Para chamar a atenção das autoridades, eles realizaram um protesto na BR-101. Esta obra de duplicação da BR-101 aqui em Viana tem causado um verdadeiro transtorno aos moradores de 2 bairros, Nova Belém e também Jucu. Isso porque os moradores de Nova Belém precisam ir a padarias, supermercados, escolas e conseguiriam esse acesso somente por esta galeria, que se encontra desativada. Este morador do bairro afirma que a obra só trouxe problemas. Eles fecharam e fizeram, deram início nessa galeria aqui, lá para pedestre e aqui para carro até a altura de uma ambulância. Mas, porém, não concluíram. Eles não concluíram. Então estão alegando que fizeram 50%, só que não beneficiou em nada. A gente tentou todos os meios legais, para estar fazendo, tentando entrar em contato com a ECO e tudo, e eles não respondem, ou respondem assim, que vão fazer com meses, mas esse mês pode levar 2, 3, 6 meses ou até 12, 24, a gente não sabe quanto tempo. Fizeram essa parte, concluíram a pista e não deram nenhuma resposta para a gente. A ECO 101 simplesmente não dá resposta. Foram inúmeras as tentativas para poder resolver esse problema, entendeu? Da passagem de pedestres de Jucu para Nova Belém, Jucu. Nós estamos do lado aqui de Nova Belém e para passar para o outro lado, ou você passa por aqui ou pela pista, pela passarela, que é praticamente quase 3 quilômetros daqui. De acordo com os moradores, escolas, comércios e até a unidade de saúde estão localizados no bairro Jucu, ou seja, do outro lado da galeria. O que era uma promessa caiu no esquecimento. Em contrapartida, foi feita uma passarela para que eles possam transitar entre os bairros. Mas um detalhe chama a atenção. Além da distância que eles precisam percorrer, a obra tem um fato curioso. Veja essa imagem. O morador sai da passarela e cai direto na pista. A gente sai daqui com as crianças para ir para a escola. A escola é do lado de lá, a creche é do lado de lá, o posto médico é do lado de lá, mercado tudo que a gente faz é do outro lado. Aí eles vêm, fecham aqui, e fala que vão fazer, mas não dá uma posição, não dá uma data, não dá uma posição certa. E a gente só quer que eles venham resolver de uma forma correta. E os transtornos não param por aí. Imagina você, com a gasolina no valor que está, percorrer mais de 10 quilômetros com seu veículo para ter acesso ao bairro vizinho. Dá 11. 11 quilômetros? 11 quilômetros para dar a volta. Isso pesa no bolso, né? Pega. A obra é boa, o que veio para aqui foi só para melhorar, entendeu? A fluidez do trânsito, trazer segurança, mas sem a passagem de pedestre aqui, que já há anos, há séculos que tem isso aqui, sem isso aqui a gente não consegue, o bairro não consegue ir para frente. Essa passagem terminando na pista, complicado, né? Segundo a ECO 101, as obras de passagem estão avançando. Para a sequência dos trabalhos em 2 etapas, era necessária a conclusão da obra de duplicação. Isso para não impactar a fluidez do trânsito na região. A concessionária não deu prazo para a conclusão, mas informou que os serviços restantes de passagem vão continuar nos próximos meses. Gente, furtaram a letra C de Cariacica. Você não está entendendo nada, né? Então, dá só uma olhada nesse vídeo que foi enviada por uma moradora lá do município. Gente, a prefeitura veio aqui, pintou a rotatória, ficou até bonitinho, olha só. Me roubaram o C de Cariacica, é alumínio. Olha só, os olhos serraram o C de Cariacica, gente. É mole negócio desse? Agora me fala, aquela câmera ali é pra quê? Ser de cara de pau, né? Roubar a letra C. Vou te contar, hein? Esse letreiro aí, gente, fica lá no bairro Maracanã. Quem sabe o suspeito seja localizado aí através das imagens das câmeras, né? Agora, resta saber o que ele vai fazer com esse C, né? Pois é, só Deus sabe.
Olha, o Luciano mostra agora o trânsito na capital, ali na região da Praça do Papa. Luciano, como é que tá a movimentação? Você saiu lá de Vila Velha e foi para a Praça do Papa, né? Como é que tá a movimentação aí agora? Isso aí, Marcelo. Meu nome é Alberto Campos, 9 anos, fazendo manifestação. Exatamente, meu amigo. Tá grande a movimentação. Pedi para o Bruno mostrar aqui mais uma vez. Ó, a gente está agora na Praça do Papa, aqui em Vitória. A gente só pegou a ponte, atravessou a ponte, para mostrar aqui a concentração também das manifestações do dia 7 de setembro. Essa é uma manifestação de apoio ao presidente, assim como aquela que a gente mostrou lá na cabeça da terceira ponte. Então, muita gente aqui junta, se concentrando, carros de som, vários carros de som, muita gente com bandeiras do Brasil, como está vendo aí, ó, camisetas do Brasil também, muita gente chegando, assim como lá na terceira ponte, muitas famílias também, ó, a gente vê crianças, né, pais trazendo filhos, enfim. Essa é uma manifestação que ainda não começou, né, está prevista aí para 14h. A ideia dos manifestantes é saírem da terceira ponte, onde a gente estava agora há pouco, virem caminhando pela terceira ponte e às 14h, agora é 12h30 e pouquinho, quase 12h40, né? A ideia é que eles se encontrem aqui por volta de 14h, né? Vamos mostrar mais um pouquinho agora o trânsito. Passar para cá, Bruno, para mostrar o trânsito. O trânsito bem tranquilo, assim como lá em Vila Velha. Aqui está fluindo normalmente. A entrada da terceira ponte está bem tranquila, então, nos dois sentidos, né? Quem vai para Jardim Camburi, quem vai passar em frente à Assembleia Legislativa, tá tudo tranquilo. Nesse momento, né? Nesse horário aí, tá bem tranquilo, bem pacífico. A manifestação está bem ordeira, né? E a gente vai continuar, claro, acompanhando as manifestações de 7 de setembro ao longo da tarde. Mais detalhes no TN2. Volto com vocês. Obrigada, Luciano. Por enquanto, trânsito tranquilo, mas a promessa é que mais tarde, né, durante a tarde, o trânsito deu uma complicada ali na região da Terceira Ponte e da Praça do Papa também. Obrigada pelas informações. Vamos saber, aproveitar, a gente estava lá fora agora há pouco, né? Aparentemente estava meio nublado, né? Olha aí, imagens ao vivo. Muitas nuvens, né? Vamos ver a previsão do tempo. Tem frente fria chegando ao estado com chuva e queda de temperaturas nesse feriado, tá? De acordo com o Icapera, as temperaturas caem ao longo do dia e ainda pode chover nas regiões norte e noroeste. Além disso, o vento continua acelerado em todo o litoral capixaba. Segundo o Climatempo, também existe 90% de chance de chover, cerca de 5 milímetros na Grande Vitória. Amanhã, o sol volta a brilhar em todo o estado, sem previsão de chuva. São Pedro aí brincando com a gente, né? Chuva no feriado e amanhã que volta, vai abrir o sol. Vamos ver daqui a pouco, né? Ô, Bruna, vamos falar de inspiração agora? Agora. Olha, uma guarda portuária invadiu o mundo da moda. A Desirê sempre teve um estilo descolado que chamava aí a atenção. As pessoas queriam usar as roupas que ela vestia e foi daí que ela deu um clique assim, ó. Pois é, teve uma ideia, né? Uma boa ideia, decidiu montar um brechó e vender as próprias roupas. Que ideia boa, né? O negócio que começou no quartinho de casa, cresceu e virou mais uma fonte de renda. Tem para todos os gostos, estilos e tamanhos. O importante é estar na moda e a Desirê pode te ajudar. Tem roupa de criança, adulto, a gente mexe com todas as... não tem só roupa feminina, nem calçado, a gente também tem chapinha de cabelo, tem louça de roupa, então tem brinquedos, eu faço toda essa parte, é bem variado. Vender roupas, calçados e acessórios é um hobby que acabou virando profissão. Ela trabalha como guarda portuária e a situação começou a ficar meio incerta nessa pandemia, né? Daí, espontaneamente, começou a empreender. Eu senti a necessidade de escolher um outro nicho para trabalhar, porque tá difícil hoje em dia, a pandemia deu uma quebrada na gente, uma caída, e eu senti medo de não ter o que fazer depois que saísse de lá ou ficasse muito em cima da hora para eu decidir. Então, eu comecei a empreender fora, esperando esse momento. Se você está em busca de investir no próprio negócio, presta atenção então nessas dicas, hein? Você conhecer de fato o seu público, né? Quem está conversando com você, quem tem interesse no seu produto, qual tipo de produto você deve entregar e melhorar para aquela audiência. Tem muita relação também com o autoconhecimento, né? Quando você se conhece a sua empresa, o que aquilo pode entregar, fica mais fácil você direcionar
as suas ações de forma correta. Visto isso, também você tem que pensar na sustentabilidade do negócio, a sobrevivência daquilo, pensar com calma os custos de produção, de investimento, de insumo, valor de venda, para que aquilo se torne cada vez mais viável para acontecer. E nossa amiga empreendedora investe nas redes sociais também. Bolsas, calçados, roupas e acessórios. Todos esses produtos estão no Instagram também. E a Desirê tem 4 meses que está nesse ramo. E o plano B está ganhando força, viu? B de brechó. Devido à pandemia, as pessoas não estão com muito dinheiro, as pessoas estão numa situação apertada. Então, elas querem se vestir bem, mas não podem pagar muito. E o brechó é uma segunda chance com aquela roupa boa, em bom estado, às vezes roupas novas, que a pessoa compra num preço muito acessível e se veste bem, né? Leva autoestima. Habilidade da moda também, né? Usar e reutilizar. Isso é muito bom. A Desirê aí, né? A gente soube enxergar um novo nicho, apostou e que bom que deu certo. E para conhecer melhor os trabalhos da nossa empreendedora, vai lá no Instagram dela. É o @pitaia_outlet_atelier. Terça-feira, 7 de setembro. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Vacina para 333 mil adolescentes a partir da semana que vem. Na foto principal, motorista passa mal e atropela moto com 2 mulheres. Justiça pode obrigar o INSS a pagar salário de 15 mil grávidas no estado. Mulher se assusta com tiroteio no meio da rua e morre de infarto. Em esportes, Vasco perde para o Avaí e segue travado na Série B. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, Juliette, o rótulo de perfeita é cruel. Quiosques já preparam novidades para primavera e verão. E casais fazem contrato com cláusula contra a infidelidade. Olha, gente, segue a vacinação de reforço para os idosos acima de 70 anos contra a Covid. A gente lembra que já podem agendar as pessoas que receberam a segunda dose há 6 meses, ou seja, em março desse ano. A terceira dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada em idosos com mais de 70 anos. Mas o reforço só pode ser dado depois de 6 meses da segunda dose. Ou seja, quem tomou a segunda dose em março já pode ser vacinado agora em setembro. Os idosos receberão a terceira dose da vacina das marcas Pfizer e AstraZeneca. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, pessoas com baixa imunidade e doenças como câncer e HIV também receberão o reforço da vacina contra a Covid-19. O subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, falou sobre a importância em aplicar a terceira dose no público mais vulnerável ao vírus. A vacina, com o tempo, ela vai diminuindo a resposta imunológica que cada um de nós tem contra a doença. Portanto, é necessário complementar essa resposta com uma dose de reforço ou então a chamada terceira dose. Nesse sentido, a Secretaria Estadual de Saúde conclama a todas as pessoas que têm mais de 70 anos para que nesta semana procurem uma unidade de saúde, procurem a Secretaria de Saúde da sua cidade para verificar qual é o momento exato de tomar essa terceira dose. No Espírito Santo, 255 mil idosos devem ser imunizados. Pessoas com mais de 80 anos começaram a tomar a terceira dose da vacina e ficaram mais protegidas contra a Covid-19. Uma sensação de dever cumprido, né? A gente está acompanhando aí um 7 de setembro marcado por manifestações, né? Mais cedo aqui no TN1, a gente viu o grito dos excluídos e em Vitória, né, teve a distribuição de feijão, que foi aí um dos marcos do protesto. 500 quilos de grãos foram doados a moradores da região de Jesus de Nazaré, uma iniciativa do Sindipetro que teve como slogan a frase: o alimento é a melhor arma para matar a fome. Em tempos de alimentos cada vez mais caros, né, uma ajuda é sempre muito bem-vinda. Manifestação em forma de comida na mesa. Assim que deveria ser, né? Exatamente. Olha, já informações sobre o agendamento de vacinas contra a Covid aqui no estado. Um instante só.
Meio-dia 54, o TN1 está de volta e nós acabamos de receber imagens impressionantes de uma casa que estaria pegando fogo. Seria em Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica. As imagens são impressionantes, o fogo está muito alto, os moradores estão ali em volta, curiosos, né, tentando entender o que aconteceu. A informação que a gente recebeu a princípio é que esse incêndio teria sido provocado por um homem. Ele ateou fogo em casa e 2 crianças estariam dentro dessa residência. A gente já demandou o Corpo de Bombeiros para saber mais precisamente o que aconteceu ali, né, em Nova Rosa da Penha 1, mas fato é que essa casa foi incendiada. Agora há pouco chegaram essas imagens aí para a gente e as primeiras informações dão conta de que 2 crianças estariam dentro dessa residência. Um homem teria ateado fogo aí nessa casa em Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica. Qualquer novidade, né, se der tempo, a gente atualiza ainda hoje no TN1. Vamos então às informações da pandemia. Olha, o estado registrou 11 mortes em 24 horas. Nós chegamos a 12.313 óbitos nessa pandemia e mais de 567 mil casos da doença. Vamos falar de vacinação então, né, que está avançando, graças a Deus, mais de 2.529.000 pessoas já foram vacinadas, isso com a primeira dose, tá? Mais de 1.538.000 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única. E o estado chega aí à marca dos 4 milhões de doses aplicadas e vão continuar chegando vacinas, tá? A previsão é que hoje cheguem aí outras 63 mil doses para o reforço da nossa aí terceira dose, né? Hoje é feriado, será que tem agendamento de vacinação no feriadão? Estou aqui com algumas informações, tá, gente? A princípio, a Prefeitura da Serra informou para a gente que hoje não vai haver novos agendamentos previstos lá na Prefeitura da Serra, tá? O agendamento acontece sempre na segunda-feira. Em Cariacica está com agendamento aberto, né, com vagas disponíveis para a primeira dose de pessoas com 18 anos ou mais. Também tem vagas para dose de reforço. As pessoas que têm 70 anos ou mais, mas fique atento. Se você entrar lá no site da Prefeitura de Cariacica e não achar a vaga que você precisa, amanhã, quarta-feira, dia 8, às 14 horas, a abertura de novas vagas para vacinação em Cariacica. O site é o vacina.es.gov.br. Vila Velha hoje também não há previsão da abertura de agendamentos. Vila Velha abre normalmente quinta e sexta, tá? Então hoje, a princípio, não vai ter abertura de agendamento para vacinação em Vila Velha. Vitória, por enquanto, também não há previsão de abertura de agendamento hoje. E Guarapari também informou que hoje não vai ter abertura de agendamento. O próximo agendamento vai acontecer também amanhã, às 16h30, 4h30 da tarde. Esse agendamento em Cariacica vai ser para quem precisa tomar a segunda dose da Pfizer e para as pessoas que tomaram a primeira dose há mais de 70 dias. Ô Bruna, falando aí em vacinação, tem um destaque do Tribuna Online que fala exatamente sobre a vacinação. Olha, o Butantan anuncia força-tarefa para esclarecer as dúvidas sobre os lotes da Coronavac, não é? Teve essa polêmica aí, o órgão regulador disse que havia determinado a interdição cautelar de 25 lotes envasados em uma fábrica chinesa, não inspecionada pelo órgão federal. Então, essa distribuição e aplicação de cerca de 12 milhões de doses desses lotes estão proibidas por 90 dias. Depois de uma reunião, né, feita pela Anvisa e pelas autoridades, para apresentar dados que demonstram a segurança desses imunizantes e agilizar a liberação dos lotes o mais rápido possível para começar a vacinação com essas doses que foram interditadas. Tem outro destaque que a gente traz aqui também no Tribuna Online sobre o novo prazo para a renovação da carteira de motorista que estava vencida em 2020, tá? Você que está precisando aí renovar sua carteira de motorista, fique atento que os prazos para a renovação da CNH foram suspensos no ano passado por causa da pandemia da Covid-19, né? Então, os motoristas que têm a carteira de habilitação, a CNH e autorização para conduzir ciclomotores vencidas nos meses de setembro e outubro de 2020 vão ter até o próximo dia 31 de outubro para renovar o documento. Lá no Tribuna Online tem a tabela com todas as datas, tudo explicadinho. Dá uma olhada lá, tá?
Olha, gente, agora há pouco nós falamos, né? Vamos dar aqui para a câmera 2, a gente passou a informação de uma casa que estava pegando fogo, né? Lá em Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica. As imagens são impressionantes. As primeiras informações que chegaram é que 2 crianças estariam ali na residência, mas chegou uma atualização para a gente, tá? Graças a Deus, não ficou ninguém ferido aí nesse incêndio em Cariacica. Que bom, né, gente? E assim a gente termina o TN de hoje. Agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia e te esperamos amanhã, 5 para meio-dia. Isso aí, encontro marcado, gente. Beijão, até amanhã.